Quais são as obras de Deus? Amém? Quais são as obras de Deus em nossas vidas? Qual é a obra de Deus na sua vida? Qual é a obra de Deus na minha vida? É isso que o Senhor vai trazer hoje aos nossos corações. Livro de João, capítulo 6, 22. João 6, 22. Evangelho de João 6, 22. Amém? Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães, e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiamos naquele que por ele foi enviado. Amém? Pode se sentar aí no seu lugar. Pode se sentar aí no seu lugar, por gentileza. Senhor, que possamos, Deus, ouvir a sua voz, como nós cantamos agora, Deus. Que possamos ouvir, Senhor, Pai, a tua doce voz, a tua mensagem, Senhor, aos nossos corações, Senhor, tocando em nossas vidas, Pai. Nos alimentando, nos ensinando, Senhor, Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. É o que nós pedimos, Jesus. Fala conosco. Amém? Esse capítulo de João tem falado muito ao meu coração por esses dias. Tenho lido essa passagem sobre as obras de Deus. O que é a obra de Deus, né? A gente fica pensando, o que é a obra de Deus? O que foi esse confronto aqui, esse acontecimento com Jesus aqui? Então Jesus estava num lugar, de repente ele vai para outro lugar. E aí nesse lugar alguém chega e questiona ele. Licença, gente. Vem um fariseu, já melhorou a voz, né? Vem um fariseu ali e fala para ele como realizar a obra de Deus. O que fazer para realizar a obra de Deus? Jesus é confrontado a essa pergunta. E isso vem falando ao meu coração já há alguns dias. Mas o que é a obra de Deus? Tudo é a obra de Deus. Você está olhando para mim? Você está olhando para uma obra de Deus. Você está olhando nesse lugar, você está respirando a obra de Deus. Nós somos, olha aí para você, olha para suas mãos, para o seu corpo, não é? Isso é obra de Deus. Você estar pensando, você imagina ali Deus fazendo o homem ali, do pó, fazer um cérebro, né? Olha que grande obra de Deus. O ar que nós respiramos, o chão que a gente está pisando aqui, a terra, você está pisando na obra de Deus. O ar, a chuva, o tempo, o sol, tudo é obra de Deus. Nós estamos vendo constantemente a obra de Deus. E o fariseu vai ali e questiona a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Porque eles não estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus. Eles não estavam crendo que aquele homem que estava ali era o próprio Deus.
E ele faz aquela pergunta, ele questiona Jesus. E quando ele questiona Jesus, é tão interessante que a gente vai ver aqui na palavra de Deus hoje, que Jesus é tocado, que Jesus é movido por esse questionamento. Só que Jesus ele fica quietinho. Ele é movido por essa pergunta, parece que isso toca o coração de Jesus. E a gente vê algumas passagens na Bíblia, algumas coisas, algumas das caminhadas de Jesus, que Jesus é movido. A gente vê lá no cego de Jericó, ele vem clamando, aí Jesus, diz o texto, né? Movido de íntima compaixão, lembra disso? A mulher do fluxo de sangue, não é? Ela toca Jesus, Jesus é movido ali, Jesus diz, saiu de mim virtude. Então a gente vê um Jesus sentimental. Eu estou vendo este Jesus sentimental, um Jesus que é movido pelos seus sentimentos. E aquilo ali, essa pergunta sobre o que fazer, o que é a obra de Deus, toca no coração de Jesus. E aí no 6:29, a gente leu, né? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiamos naquele que por ele foi enviado. Você já fez essa pergunta para você? Como que eu estou crendo em Deus? Como que eu estou crendo naquele que eu estou servindo? Como que eu estou crendo na obra de Deus? Como que eu estou crendo nesse Deus de milagres, nesse Deus que realiza tantas coisas, tantos feitos? Às vezes a gente pede, Deus faz. Às vezes, antes da gente começar a clamar, né, até no grupo essa semana, a Ana passou alguma coisa, alguma situação, foi pro hospital, até alguém brincou lá, né, no grupo, falou assim, a gente nem começou a orar, ela já teve alta. Alguém falou isso, eu li lá. Alguém falou assim, você vê, Deus fazendo as suas obras, Deus cuidando. Por quê? Nós estamos crendo em Deus. A gente recebe uma notícia, a gente começa ali, Deus, faz a obra. Isso já é uma oração. Isso já é um pedido. Aí a gente vai fazer a oração formal, Deus já fez um milagre. Não é? Tantos outros milagres essa semana, né, Vicky? E qual é a obra de Deus? Como que Deus quer que a gente creia nele? Como que Deus quer que a gente mova o coração do Senhor? Essa pergunta que ficou ali na cabeça de Jesus, que eu quero que ela fique também na nossa mente. Sobre a obra de Deus, sobre os milagres de Deus, sobre crer em Deus. Eu quero que essa pergunta fique na sua cabeça por esses dias. Você fique, Senhor, a tua obra na minha vida, como que eu posso fazer, Deus? Como que eu posso ser? Eu já sou essa obra, eu já sou a criação, mas eu quero que as pessoas vejam em mim algo diferente. Eu quero que as pessoas vejam em mim o teu brilho, a tua vontade, o teu agir, os teus milagres, os teus feitos. E aí eu estou dizendo para vocês que Jesus ficou incomodado com isso, né? E agora eu vou provar. Vai aí comigo na sua Bíblia, um pouquinho à frente, João 9. João capítulo 9. Jesus fica incomodado com o fariseu, com essa pergunta, o que faremos? Aí Jesus respondeu para ele, não é? Temos que crer naquele que foi enviado. E aquilo fica na cabeça de Jesus. Eu acredito que Jesus pensou assim, eu tenho que dar uma resposta para aqueles homens. E a resposta vem aqui no Evangelho de João 9. Uma resposta linda. Aqui no Evangelho de João 9 é um milagre sobre o cego de nascença. E o que aconteceu na vida deste homem? Vamos ler aqui um pouquinho? João 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de... Olha aí. Na sequência, Jesus viu a oportunidade
de mostrar a obra de Deus. Você tem que ver na sua vida uma oportunidade de mostrar a obra de Deus, para que outras pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus através da sua vida, Vitória. Através da minha vida. Através da sua vida, pastor Paulinho. De cada nome aqui, de cada um de nós aqui. Jesus viu aqui uma oportunidade de mostrar a obra de Deus. E é tão interessante essa história, esse contexto, porque muitas vezes a gente quer imputar, até mesmo a Deus, né? Ah, isso é vontade de Deus, não é? E aqui, antigamente, a pessoa que nascia com alguma deficiência, o cego de nascença, ele era colocado a par da sociedade. Ele não vivia nem com os pais dele. Olha que coisa terrível, né, gente? E aí, essa pessoa era discriminada, essa pessoa era diferenciada, essa pessoa, ela ficava afastada. E aí, aqui tem uma Bíblia, a mensagem, ele faz um comparativo muito interessante, que Jesus diz lá na Bíblia a mensagem, numa tradução, ele fala assim: vocês estão fazendo a pergunta errada. Ele não é o culpado. A pessoa que nasceu cega de nascença, essa criança que virou este homem que vocês estão vendo, este adulto, esta pessoa, ele não é o culpado dessa situação. Não há uma relação de causa e efeito. Ele está querendo dizer, não há uma maldição hereditária sobre a vida dele, porque ele nasceu dessa forma. Vocês estão culpando a pessoa errada. Ele nasceu assim, mas vocês vão ver a obra de Deus. E aí o que Deus faz com ele? Olha como que Deus é, como que Jesus é. Faz ali um milagre, num sábado. Já para começar a enfrentar os fariseus, ele faz esse milagre aqui, é um sábado. E aí ele mistura ali, da areia ali, da terra. Ele faz ali um negócio, para os fariseus, um negócio nojento ali. Aí manda ele se lavar. E aquele homem, ele não enxergava. Ele não viu quem era Jesus, como você está me vendo. Você está vendo aqui o Paulo, né? Então você sabe. Se eu sair ali e voltar, o Paulo está chegando ali. Só que quando ele recebeu o milagre, quando ele recebeu ali o processo daquela cura, ele não sabia, ele não estava vendo Jesus. E aí ele vai, se lava, e ele volta enxergando. E é interessante aqui nesse capítulo 9, que a gente vê a obra de Deus sendo feita, sendo mostrada, sendo revelada de diversas maneiras. Jesus fazendo um milagre, e este homem, ele passou a ser o enviado de Deus. Porque a gente leu lá agora há pouco, a obra de Deus é que para creiamos naquele que foi enviado. E a gente vai ver aqui nesse capítulo que este homem, ele passa a pregar sobre o seu milagre. Porque vira um rebuliço esse milagre dele lá naquele local, lá em Cafarnaum. Vira um rebuliço ali e as pessoas não acreditam. E os fariseus ficam sabendo do milagre, pastor Paulinho. E eles vão questionar. Ele, quem que fez isso com você? Ele falou assim, eu não sei quem fez, porque eu não vi. Eu não vi ele não. Mas eu sei que ele mandou eu me lavar e eu estou enxergando. E eu estou curado. Quantas obras Deus tem para fazer em sua vida? Quantas coisas Deus tem para curar no seu coração? Sabe, às vezes são feridas da alma, no espírito. São coisas que a gente não está enxergando, que Deus vem ali para tirar escamas dos nossos olhos. Peça a Deus um colírio espiritual. Fala, Deus, tira essa miopia, tira isso que eu não estou enxergando. E este homem, ele passa a ser um pregador do Senhor. E os fariseus mandam chamar o pai dele. Os pais dele eram da sinagoga, eram da igreja. Depois você vê lá todo esse capítulo, é muito gostoso, uma história muito interessante. E os pais dele falam assim, ele é nosso filho, ele nasceu
cego. Só que eles também não querem se comprometer, porque eles serviam a Deus lá na sinagoga. Eles falam assim, melhor você falar com ele. E aí eles vão lá de novo, os fariseus. Mas quem é que fez isso em você? Ele fala, foi alguém que é filho de Deus. Porque se não fosse o filho de Deus, se não fosse alguém que tem a presença, que tem o temor, que tem a confiança em Deus, isso não teria acontecido. E eles ficam danados, eles ficam bravos com aquele homem. Ele fala, mas eu já falei para vocês quem foi que fez isso em mim. Eu já falei que foi Jesus, que foi um homem que veio aqui e me curou. Vocês estão... Aí ele chega até a questionar eles, né? Os fariseus ficam mais bravos ainda. Falam assim, vocês querem ser discípulo dele? E aí o que é lindo dessa história é quando ele encontra Jesus. Mas lá no finalzinho do capítulo, lá no 36, se puder acompanhar aí comigo. 35, vamos no 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou, olha aqui o que a gente falou lá no começo. As obras de Deus são para que creiamos nele, naquele que foi enviado. Crês tu no Filho do Homem? Aí ele respondeu, quem é você para que eu nele creia? Lembra que eu falei para vocês? Olha que interessante. Você sabe quem é o Paulo, porque você está me vendo. Ele não sabia quem era Jesus porque ele não viu. Olha aqui que interessante. E Jesus lhe disse, já o tens visto? E é o que fala contigo. Então ele afirmou, creio, Senhor, e o adorou. Ele viu que Jesus estava ali na frente dele. Ele viu que aquela pessoa curou estava ali na frente dele. Ele viu que Jesus, aquele homem que fez aquele milagre, estava diante dele. Sabe, a gente precisa ter essa sensibilidade de poder ver Jesus agindo em nossas vidas, de ver as obras do Senhor, de ver o Senhor tocando nos corações, de ouvir Deus dando uma resposta através de uma canção que é cantada na igreja, através de um conselho que é dado para você, através de uma palavra de um irmão que é dada para você, através do que o pastor fala para a sua vida, através de uma mensagem que às vezes alguém posta lá no grupo. Você viu o que eu falei agora há pouco? Alguém postou lá no grupo. A gente nem começou a orar, mas era a nossa fé, a nossa conexão com o Senhor. A sua conexão com Deus é maior do que qualquer coisa, querido. A sua conexão, o seu pensamento em Deus é maior do que qualquer coisa. Glória a Deus. Busque o Senhor do seu fundo do seu coração. Creia que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Creia que Ele vai fazer um milagre naquilo que você está procurando, naquilo que você está buscando. Se apresente a Deus. Se apresente ao Senhor em oferta de louvor a Ele. Sabe, se derrama mesmo. Se quebranta. Busca ao Senhor. Diga para Ele, Deus, eu quero cumprir os Teus planos. Eu quero cumprir a Tua obra em minha vida. Eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade. Sabe, gente, quem conhece você de verdade é Deus. Deus, Ele conhece os que são dele. Deus, Ele vai falar de novo, Deus, Ele conhece os que são dele. Deus conhece você, viu, pastora Patrícia? Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele conhece a sua vontade. Deus, Ele conhece aquilo que você quer realizar para o Senhor. Ele conhece você. Ele conhece você pelo seu nome. Ele te viu lá no ventre da sua mãe. Quando ninguém nunca te viu lá dentro, Ele já te viu lá dentro. Ele é a única pessoa que te viu lá dentro. E Ele foi te formando desde o ventre da sua mãe. Creia no Senhor, creia em Deus, ouça a voz, a gente cantou hoje aqui, né? Se eu ouvir a tua voz,
Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus, que é uma voz suave. Tenha você uma sinceridade de coração para com Deus. Tenha você uma sinceridade na sua voz para falar com o Senhor. Eu vou te dar aqui 2 exemplos de adoradores na Bíblia, que tinham uma voz sincera, que tinham um coração reto, que tinham um coração sincero diante de Deus. Gênesis 17:17. Conta a história de Abraão. E qual era a história de Abraão? Que Deus prometeu a ele um filho. Não foi isso? Deus prometeu a ele um filho quando ele tinha 75 anos. Olha que coisa estranha, né? Olha que coisa difícil. E aí em Gênesis 17:17, Abraão fala com Deus. E ele fala com Deus uma coisa muito bonita. Ele diz para Deus: Deus, como um homem de 100 anos poderá nascer um filho? Olha a sinceridade. Ele não foi murmurar. Ele não foi dizer a Deus: eu não sou capaz. Sabe, Deus, você prometeu há 20 anos. Isso, nem eu mais estou acreditando. Ele está crendo. O que nós falamos aqui no começo, crer no Filho de Deus, crer na promessa. E isso é imputado a Abraão, o pai da fé, o homem que mais creu, que teve uma fé inabalável, que isso ia acontecer, que o filho prometido viria. E ele diz para Deus ali numa oração, numa conversa com Deus: Deus, como que um homem de 100 anos nascerá um filho? E às vezes a gente acha que as coisas não podem acontecer nas nossas vidas. E a partir dessa sinceridade de coração, naquele mesmo ano, aos 99 anos de Abraão, Sara engravidou. Porque ele foi sincero. Ele não murmurou. Uma outra história aí em Gênesis, se você virar a sua Bíblia, 32:9. Sobre Jacó, neto de Davi, né? O que aconteceu com Jacó? Jacó e seu irmão Esaú, uma história emblemática, desde o começo. Os dois já ali no ventre, já brigando, e aí quando nasce, continua, e aí um quer tomar a bênção do outro. Jacó 32:9. Jacó vai embora, constitui a sua família, está cumprindo a promessa de Abraão, de ter uma grande família, e ele tem os seus filhos, ele vai embora, e neste momento da história, Esaú vai ao encontro de Jacó. Só que Jacó, ele era uma pessoa normal, acho que ele era meio fraquinho, sim. E Esaú era um brutamonte. Sabe aquele cara forte, né, grandão, não é, que mete medo. E Jacó sabia que era o irmão dele. Ele falou: meu irmão está vindo. E ele faz aqui uma oração a Deus. Ele diz: Deus, eu não sou digno da sua misericórdia. Eu não sou digno da sua fidelidade. Eu não sou digno de nada. Mas Deus, me protege do meu irmão. Livra-me das mãos do meu irmão. Porque eu temo ele, porque eu estou com medo dele. Sinceridade de coração, pessoal. Abre o seu coração diante de Deus. Esta manhã, esta hora. Abre o seu coração, seja sincero. Fala: Deus, eu estou com medo disso mesmo. Eu estou com medo, Deus. Está vindo lá Esaú, ele está vindo com 400 homens, diz o texto aí. Ele está vindo com uma pancada de gente, e eu estou com medo. Eu estou com os meus filhos aqui, eles também têm medo. O que vai acontecer agora? Eu não sou digno, Deus, mas livra-me.
livra-me, Senhor. Sinceridade de coração. E tanto Jacó quanto Abraão, diz o texto que eles adoravam a Deus. Eles oravam e adoravam a Deus. E eles creram. E sabe o que aconteceu com Jacó? Sabe o que aconteceu com Esaú? Quando ele estava chegando, o coração dele foi quebrantado. Deus vai quebrantar o coração de quem quer que seja, que está fazendo qualquer coisa contra a sua vida. Deus vai quebrantar o coração de qualquer pessoa. Deus vai derrubar o mal. Deus vai derrubar toda a potestade, tudo que se levantou contra a sua vida. Quando chegar, sabe o que vai acontecer? Depois você lê lá na frente, Gênesis 32. Esaú chegou e abraçou Jacó. E eles choravam, eles choraram. E se perdoaram ali. E ali teve a magia de Deus. Porque você imagina, gente, comigo, se Esaú viesse ali na raiva que ele estava, vou pegar meu irmão, eu vou matar toda a família dele. Acabou a promessa que foi feita a Abraão. Não é isso que ia acontecer, pastor Paulinho? Acabou a promessa. Matou os 12 filhos, matou Jacó, acabou, não tem mais filho da promessa, não tem mais promessa nenhuma, não tem mais povo de Israel, acabou. Mas não, qual era a obra de Deus ali? Qual era a obra de Deus? Que a promessa dele se cumprisse, que de Abraão faria uma grande nação. E essa promessa hoje é sobre você. Você é este Jacó que eu estou dizendo aqui. Você é este Abraão. Eu e você, nós somos aquele cego de nascença. Precisamos ser curados, tocados, libertos, livres, fazer a obra de Deus. Ser sinceros do nosso coração, crer em Deus. E colocar diante do Senhor o nosso coração. Amém? Eu te convido a colocar o seu coração essa manhã diante do Senhor. A crer nele. E ele vai mudar, ele vai transformar. Ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer aquilo que você precisa. Ele vai transformar a sua vida. Vai dar salvação. Ele vai dar libertação. Ele vai dar a transformação que nós precisamos. E nós vamos enxergar e ver e crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar por um instante. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Que o Senhor nos deu esta mensagem, Senhor, para que entendêssemos as coisas do teu reino, Jesus. As coisas da tua vontade, Senhor. As coisas do alto, Senhor. E nós queremos nessa hora, Senhor, Pai, ver, enxergar, entender, Senhor, Pai, que o Senhor é o verdadeiro Deus, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor cumpre as tuas promessas, que o Senhor cumpre a tua palavra, que o Senhor cumpre o teu chamado em nós. Pai, como aquele cego, Senhor, passou a ser um enviado teu, Jesus. Passou a ser um homem que falava, Senhor, do que aconteceu na vida dele, Senhor. Que nós sejamos assim, Senhor. Que possamos crer e falar e viver, Pai, as tuas promessas. Que possamos ser mensageiros da tua fé. Que possamos ser mensageiros da tua palavra, Jesus. Que possamos ser, Deus, como Abraão, Deus. Uma fé inabalada. Uma fé que não tem temores, Senhor. Uma fé que crê que o Senhor faz o milagre. Uma fé que espera. Uma fé paciente. Uma fé genuína. Uma fé longânima. Ó Senhor, molda, Pai, a nossa mente. Molda o nosso coração. Molda o nosso espírito. Molda a nossa alma. Molda a nossa fé, Senhor. Para que possamos, Deus, ser, Pai, como estes homens foram, Deus, tementes a Ti, Senhor.
e que o nosso coração, Deus, seja sincero, que o nosso coração seja puro, Pai, que o nosso coração, Pai, seja livre, Senhor, de todo mal, Deus, de tudo que não vem de Ti, Pai. E como lemos, Pai, como falamos, Senhor, Pai, o que vier contra nós, Senhor, o mal, Deus, a perseguição, nós queremos agora, Deus, repreender em o nome de Jesus, repreender todo o mal, todo o poder das trevas, toda a potestade, toda ação demoníaca, toda ação das trevas, toda ação de maldade, toda luta nós queremos repreender agora e entregar em Tuas mãos e dizer, Senhor, livra-nos, cura-nos, salva-nos, liberta-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos e confiamos em Ti, ó Deus. Nós cremos e colocamos em Ti, Senhor, a nossa confiança. Nós cremos e colocamos em Ti, Deus, a nossa fé. Cuida de nós, Senhor. Nos abraça, Deus, esta manhã, Pai. Nos deixa, Pai, estar em Teu colo. Nos deixa estar em Tua presença, envolvidos pelo Teu grande amor. Nós Te amamos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.